Eu vou pedir licença para você me permitir utilizar aqui o Portugal Studio como lousa. Agora, a gente não vai montar nenhum programinha, nós vamos trabalhar dois conceitos, de operadores relacionais e de operadores lógicos, que a gente vai usar depois nas estruturas de decisão e de repetição. São dois conceitos que são essenciais. Operadores relacionais, quando a gente fala aqui de relacional, a gente tem tudo a ver com a palavra relacionamento, relacionar, né? Eu consigo utilizar algumas comparações, por exemplo, eu posso dizer que 3 é maior do que 2. Então veja que o símbolo de maior, nesse caso, é um operador relacional. Ele estabelece a relação entre essas duas grandezas. Então, se eu perguntar se essa relação é verdadeira ou é falsa, você diria para mim que eu tenho como resultado verdadeiro, porque 3, realmente, essa relação aqui, ela é verdadeira. O 3, de fato, é maior do que o 2. Se eu colocar aqui, por outro lado, o 3 igual a 2, o resultado vai ser falso, não é verdade? Só que tem um detalhe. Na programação, a gente utiliza o sinal de igual para atribuição. Lembra que nas variáveis, quando a gente queria que uma determinada variável recebesse um valor, a gente colocava o nome da variável igual e o valor. Então, no caso da programação aqui, nós usamos os dois sinais de iguais como sendo o relacional de igualdade. Então, se eu disser que 3 é igual a 2, eu tenho que usar esses dois sinais de iguais junto. Depois, quando a gente for utilizar mais lá na frente, a gente vai praticar bastante isso. Então, o sinal de maior está aqui, para eu mostrar que o 3 é maior do que o 2. É verdadeiro? É verdadeiro. 3 de fato é maior que o 2. 3 é igual a 2? Falso. Agora, eu posso fazer uma outra relação. Eu posso perguntar assim, o 3 é diferente do 2? Bom, algumas linguagens de programação permitem você usar o menor maior que 2. Mas, por convenção, o sinal de diferente é exclamação igual. Aqui ele vai ficar marcado porque eu estou usando a ferramenta, então ele vai ficar me dando avisos, né? Ele está achando que isso aqui é uma variável que eu estou montando e que não permite eu usar, aqui no caso, a exclamação. Então eu estou fazendo uma relação entre o 3 e o 2, dizendo que o 3 é diferente de 2. Essa relação é verdadeira ou é falsa? É verdadeira. Então o resultado aqui seria verdadeiro. E eu também posso dizer que o 3 é menor do que o 2 nessa relação, não é? E eu tenho aqui essa relação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Ela é falsa, porque o 3, né, ou falso, porque o 3 não é menor do que o 2. Mas tem outras possibilidades ainda. Eu posso fazer um relacionamento dizendo o seguinte, 3 é maior ou igual a 2? Esse é o sinal de maior ou igual. Eu posso fazer uma comparação de maior ou igual a 2. Nesse caso da nossa comparação aqui, a resposta seria verdadeiro. Se ele for maior ou igual, está valendo. Então essa afirmação é verdadeira. Muito embora ele não seja igual, mas ele é maior. Então ele aceita maior ou igual a 2. Uma outra situação seria o 3 sendo menor ou igual a 2. Nesse caso, ele não é menor do que 2 e também não é igual. Então eu digo que essa relação aqui ela é falsa. Então esses aqui são os operadores relacionais que a gente vai utilizar na programação. Maior, igual, lembrando igual são dois sinais de igual juntos. É diferente de um igual só, que na programação significa atribuição. Um sinal de igual só significa recebe. Dois juntos significa igual. Exclamação igual significa diferente. Menor, maior ou igual e menor ou igual. Bom, eu fiz essas relações aqui, agora eu posso ter algumas situações um pouquinho mais complexas do que isso. Eu posso ter aqui uma situação em que eu queira descrever, e eu vou usar isso aqui agora, o espaço dos operadores lógicos para isso, aqui embaixo. Eu pensei agora numa situação bastante comum em alguns parques de diversão, de que a pessoa, para que possa entrar num brinquedo, ela precisa ter uma determinada idade e uma determinada altura. Por exemplo, para determinado brinquedo, a pessoa tem que ter pelo menos 10 anos de idade e também, no mínimo, 1,20 m de altura.
Como é que eu represento isso utilizando os operadores relacionais? Bom, eu posso dizer que a idade tem que ser maior ou igual. Por que tem que ser maior ou igual? Porque se eu colocar que só tem que ser maior, 10 anos a pessoa não vai poder entrar. É só a partir de 11. Então maior ou igual, que seja, significa que 10 anos pode entrar no brinquedo. O sinal de igual significa que com 10 anos já pode entrar no brinquedo. E maior também pode. Então maior ou igual a 10 anos. Se a idade for maior ou igual a 10, é uma das situações. E eu tenho mais uma outra condição para que a pessoa possa entrar no brinquedo, que seria a altura ser maior ou igual a 1.20 ou 1.2, que seja. Mas como é que eu faço para relacionar isso aqui, ou como eu faço para juntar essas duas relações de tal forma que eu possa dizer aqui que o resultado disso é verdadeiro ou falso? Simples. A pessoa tem que ter ao menos 10 anos de idade e no mínimo eu vou colocar aqui um E para facilitar, né? E no mínimo 1,20 m de altura. Então, entre isso aqui eu coloco o E. Então, eu estou dizendo que a pessoa, para poder entrar no determinado brinquedo aqui no parque, ele tem que ter idade maior ou igual a 10 e altura maior ou igual a 1.2. Se ele estiver atendendo essa relação e essa relação ao mesmo tempo, ela vai ser verdadeira. Aí eu posso tirar o falso daqui. Mas eu tenho que ter um E. O E é um operador lógico, que significa que essas duas condições precisam ser atingidas. Tem uma outra situação parecida em que eu preciso usar um outro artifício. Digamos que além de ter 10 anos de idade e 1.2 metros de altura, e, mais uma condição, cardíaco igual a não. Digamos que ainda tem que fazer uma validação se a pessoa é cardíaca ou não. Lembra que o igual aqui na relação, a gente usa dois sinais de igual. Então, nesse caso, para ser verdadeira essa situação, eu tenho que atender a essas três relações. A idade tem que ser maior ou igual a 10 e a altura tem que ser maior ou igual a 1.2 metros e cardíaco tem que ser igual a não, ou seja, a pessoa não pode ser cardíaca. Agora eu posso ter uma outra situação ainda, que eu posso mudar esse E aqui por um OU. A idade tem que ser superior ou igual a 10 ou a altura ser superior ou igual a 1.2. Essa é uma condição. Eu até vou tirar essa daqui primeiro, que na didática aqui fica mais fácil. Então nessa situação aqui, para poder entrar no brinquedo, a pessoa tem que ter 10 anos ou mais de idade ou a altura igual ou superior a 1,20 m. Qualquer uma dessas condições sendo satisfeitas, o resultado vai ser verdadeiro. Se uma delas não for satisfeita, não tem problema. E se as duas forem satisfeitas, se a pessoa tiver 10 anos ou mais de idade e tiver uma altura superior a 1,20 m ou igual a 1,20 m, também é verdadeiro. Para que aqui eu tenha uma resposta falso, os dois aqui precisam ser falsos. Eu não posso atender nenhuma das opções. Aqui é diferente. Se a pessoa for cardíaca, é suficiente para aqui ser falso. Bastaria a pessoa ser cardíaca. Ou a pessoa não ter altura de 1,20 m. Ou a pessoa não ter no mínimo 10 anos de idade. Agora uma outra situação que eu posso ter aqui é que eu posso ter aqui um O com E. A idade tem que ser superior ou igual a 10 anos, ok, a altura, ou ter altura superior a 1,20 m. Qualquer uma dessas aqui já dá um verdadeiro aqui. Então a gente até às vezes faz uma brincadeirinha aqui, que a gente pode ir fazendo os ajustes aqui, ó. Por exemplo, a pessoa tem 11 anos, mas tem 1,10 m. Mas como é ou aqui, então como conseguiu atingir uma dessas relações, aqui eu tenho um verdadeiro. Aí depois eu tenho uma outra pergunta aqui. É cardíaco? Aí aqui, cardíaco igual a não? Verdadeiro. Então se essa aqui é verdadeiro e essa aqui é verdadeira, então o resultado vai ser verdadeiro. Veja que nessa situação, se uma dessas duas não forem
verdadeiras a situação, não tem problema. O importante é que uma delas seja verdadeira e essa aqui também. Agora, por outro lado, se a pessoa tiver aqui como cardíaco sim, automaticamente aqui deixa de ser verdadeiro, passa a ser falso. E o verdadeiro com falso, como eu tenho aqui um E, os dois têm que ser verdadeiros, aqui o resultado acaba sendo um falso também. Isso aqui é lógica. Isso aqui é lógica. A gente falou sobre o pensamento lógico, desenvolver o raciocínio lógico. Isso aqui é lógica. É você ser capaz de avaliar algumas condições e dizer se elas são verdadeiras ou falsas, e as combinações delas têm que trazer também um resultado de verdadeiro ou falso. Ficou complicado? Ficou. Então nós vamos fazer um pouquinho diferente agora. Vamos pegar esse primeiro caso. Vamos colocar aqui para baixo. Para entrar no determinado brinquedo no parque, a pessoa tem que ter uma idade maior ou igual a 10 e a altura maior ou igual a 1,20 m. Isso aqui é como se fosse uma afirmação. A idade é maior ou igual a 10 e a altura é maior ou igual a 1,20 m. Vamos lá. Digamos que a pessoa tenha 9 anos e a altura dela seja 1,10. 9 é maior ou igual a 10? Não. Então, falso isso aqui. 1,1 é maior ou igual a 1,2? Não, é falso também. Então o resultado disso aqui é falso. Porque para ser verdadeira essa afirmação aqui, as duas têm que estar corretas. Porque eu tenho E. Agora, se eu tivesse aqui um OU, 9 é maior ou igual a 10? Não. 1,1 é maior ou igual a 1,2? Não. Então também é falso. Agora, se eu tivesse aqui um 12, 12 é maior ou igual a 10? Sim. Ou 1,1 é maior ou igual a 1,2? Não. Mas como eu tenho uma situação aqui de ou, operador lógico ou, eu posso ter uma ou outra como sendo verdadeiras, suficiente para eu afirmar que meu resultado é verdadeiro. Quando eu tenho um E, ambas têm que ser verdadeiras. Quando eu tenho um ou, uma delas precisam ser verdadeiras. Agora tem mais uma situação que é até engraçada. Um pouquinho diferente do que eu tinha feito aqui. Veja aqui, a idade é maior ou igual a 10 anos, a altura maior ou igual a 1,20 m e cardíaco igual a sim. Nossa, então eu estou botando como condição para a pessoa entrar no brinquedo que ele seja cardíaco. É um pouco estranho, né? Eu posso ter uma situação em que eu tenho aqui um não. Eu não estou usando aqui, no caso, a acentuação, né? Mas e não cardíaco igual a sim. A idade tem que ser maior ou igual a 10 e a altura tem que ser maior ou igual a 1,20 m e eu estou negando que a pessoa possa ser cardíaca, ou seja, e que não seja cardíaco igual a sim. Isso aqui é muito parecido com isso aqui, ó, tirar o não e colocar aqui um sinal de diferente, que é exclamação igual. É muito parecido, funciona mais ou menos da mesma forma. Mas eu resolvi colocar aqui o não para você que saiba que existe uma situação em que eu posso ter uma negação também. Tá, mas aqui não fica muito confuso, porque no caso aqui do ou e do e, eu tenho que levar em conta esse daqui com esse ou esse com esse primeiro. O e sempre vai acabar determinando que o ou seja verdadeiro também. Isso aqui tudo parece muito confuso no início, mas o importante aqui é você ter o conhecimento dos símbolos que nós utilizamos, de maior, menor, igual, diferente, maior, igual, menor, igual, e também dos operadores lógicos, o e, o ou, eventualmente um não, para o que nós vamos ver a seguir, que é a execução da lógica em si, quando a gente começa a trabalhar as estruturas de comparação. E a gente começa a usar as condições para que o programa faça alguma coisa. Já vou te passar um exemplo de onde se utiliza isso aqui. Você vai ensinar uma criança a atravessar a rua. Lembra um exemplo que eu passei lá no comecinho do curso? Você vai dizer o seguinte para ela: olhe para a direita. Se vier carro, não atravesse, né? Olhe para a esquerda. Se vier carro, não atravesse. Agora, se vier carro da direita, mas não vier da esquerda, atravessa? A condição é que não venha carro da direita e da esquerda. Aqui é uma lógica que você está aplicando. A direita tem que estar livre e a esquerda também para você atravessar. Agora, se você trocar aqui pelo ou,
você coloca a criança em risco, né? Se tiver livre da direita ou da esquerda, ele olhou para a direita, está livre. Olhou para a esquerda, não está, mas não importa. Se a direita está livre, pode atravessar. Isso aqui é lógica, são operadores lógicos. E o importante é que você conheça eles, porque a gente vai começar a aplicar agora, na prática, a partir da próxima aula, então nas estruturas condicionais e de repetição, onde a gente vai começar a validar as condições.